revista, que eu já havia lido anteriormente em outra, sobre vacina, que nós estamos tomando vacinas, né, por causa da Covid, e eu tenho ouvido assim pessoas dizerem que mas a vacina demora muito para ser feita. Essa foi feita muito rápido. De repente, não fizeram estudo suficiente, estão aplicando algo assim que não é como deveria ser. Mas eu já tinha lido em seleções no ano passado e li agora na minha revista semanal que a vacina da Pfizer, ela foi criada por um casal de médicos gregos. Então eles eram professores da universidade e há 18 anos estavam fazendo uma pesquisa para remédio contra o câncer. Trabalhavam na empresa que procurava esse objetivo e não conseguiram encontrar, mas conseguiram descobrir uma tecnologia do RNA mensageiro. Então, em 2018, eles anunciaram que se houvesse uma pandemia, eles teriam como produzir a vacina. Eles tinham agora uma novidade. Nem sabiam que ia vir a Covid. Quando a Covid chegou, quando começaram em janeiro de 2020, então ele e a esposa iam sair de férias, ou saíram, e falou, vamos estudar mais. E aí apresentaram que em 9 meses ficou pronta a vacina, porque eles já tinham todos os estudos prontos, só dependia de voluntários para testar e ter certeza de que ela não prejudicaria. Então essa vacina, ela dentro do nosso corpo, ela não é um vírus atenuado, ela faz o nosso corpo produzir uma proteína que nos protege. É diferente. Então, não é que a coisa foi muito rápida, demorou, só que estava pronta antes. Quando aconteceu, eles já tinham os estudos feitos e tinham um bom resultado. Lógico que esse assunto é um assunto particular, as pessoas que querem, as que não querem, né? Mas realmente foi uma coisa boa para a humanidade, né? Tem tanta gente que morreu e nós estamos aqui vivos. Bom, amém. Amém. E o assunto que eu quero apresentar para vocês é um assunto que me preocupava, que é sobre João Batista. Quem foi João Batista? Podemos abrir a Bíblia, Lucas 7, 28. Ali nós temos um testemunho, Lucas 7, 28. Quem foi João Batista? Lucas 7, 28. Quem achou? Pode ler. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é melhor do que João, mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele. É o seguinte, João Batista, pela obra que lhe foi confiada, Jesus disse que é o maior do reino dos céus. Mas isso não quer dizer que ele seja mais do que os demais. Especialmente que João Batista não teve o privilégio de ver
os milagres de Jesus, de contemplar a obra de Jesus. Então, os contemporâneos de Jesus, o menorzinho que estava lá, era mais privilegiado do que João Batista. João foi fruto de um milagre. Mesmo em Lucas 7, 24 a 26, tem o testemunho que Jesus deu dele. Pode ler quem achou? Lucas 7, 24 a 26. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, ainda, um canício agitado pelo vento. Pois é. Então, João não foi um homem qualquer. Foi um homem especial. O nascimento dele foi um milagre, porque a mãe dele era idosa e era estéril. E quando o anjo foi enviado a Zacarias, que estava ministrando no templo, e falou que a mulher dele ia ter um filho, ele falou: como que eu vou saber? Ele não acreditou. Então, Lucas 1, 13 a 16, vamos ler. Lucas 1, 13 a 16. Quem vai ler? Até uma quer ler. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, na hora ali, o João, o Gabriel, anjo, já contou para ele: esse menino vai ser grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E tão diferente da Maria, que 6 meses depois, o próprio Gabriel anunciou que ela engravidaria, não é? Sendo virgem, e ela não duvidou, diz: aqui estou, para cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E justamente elas eram primas, e Maria foi para a casa de Isabel, passar lá um tempo com ela. E quando a Maria chegou, a Isabel, movida pelo Espírito Santo, falou para ela que ela era bendita entre as mulheres e bendito era o fruto do ventre dela. Bom, quando nasceu o João Batista, né, o sinal, ele falou para o anjo, né, que sinal eu terei? Quem sabe qual foi o sinal que o anjo falou que haveria? Você sabe? Qual foi? Ficarás mudo. Ele perguntou ao anjo: que sinal vai ter que a minha mulher vai ficar grávida? Ficarás mudo. E ele saiu lá do templo, e mudo, e queria falar, e falava só por gestos, e mudo ficou até nascer o bebê. Além disso, o anjo falou que o menino ia chamar João. Então perguntaram
na hora que nasceu, né? Como é que vai chamar? Zacarias, que nem o pai? Aí a Isabel falou, não. É João. E perguntaram daí para ele, João? Aí ele escreveu numa tabuinha, o nome dele será João. E aí a língua soltou. E aí ele contou que o anjo tinha aparecido, como é que tinha sido tudo. A mulher já sabia, né? Porque ele contou como pôde, ou escrevendo, ou por sinais. Mas ele contou para todos e foi realmente muita alegria. Bom, João Batista, então, foi aquele nascimento especial. A mãe era idosa, era estéril, o pai não acreditou, mas ele aceitou a mensagem, a tarefa que ele tinha que levar. E outro personagem, Sansão, o anjo também foi avisar o pai, ele tinha uma tarefa especial, tinha um dom especial, mas ele não cumpriu. Inclusive, né, de Sansão é dito que na morte dele ele produziu frutos melhores que a vida inteira. Precisou morrer, né, para fazer alguma coisa boa. E João Batista teve uma vida exemplar. Lucas 1, verso 80, diz que João crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que devia se manifestar a Israel. Para a pessoa ter uma boa espiritualidade, a saúde ajuda. Porque quando falta saúde, é mais difícil. É mais difícil. Tem exceções. Eu tive uma amiga que era muito queixosa, que o esposo não aceitou a fé adventista, ela se batizou, e o marido queria ver televisão sexta-noite com ela do lado, e queria a companhia dela sempre, e não queria se tornar adventista. E ela teve um câncer, teve um melanoma, que é um câncer terrível, que mata rápido. E ela não percebeu, foi no pé, e quando esse câncer entrou, que ela percebeu, e ela foi ao médico, e o médico contou que ela estava com câncer. O marido ficou tão desesperado que ele desmaiou, não pôde nem dirigir o carro, teve que pegar um táxi, e ficou doente uma semana, e aí ele quis se batizar, e se batizou, e se tornou assim um membro fiel, e ela dizia, ai, agora eu não quero morrer, eu sou tão feliz com esse homem. Então, quando faltou a saúde, ela viveu o tempo mais feliz da vida dela. Foi um caso assim excepcional, e ela faleceu. E ele tornou a se casar, nunca mais deixou a fé. Mas o João Batista tinha saúde. Os pais, né, cuidaram da educação dele, da saúde dele. E isso era algo positivo a favor dele. Mas ele não foi para as escolas das crianças da época dele, porque não teria sido bom para ele, como Jesus também não foi. Aquela informação não seria melhor para a formação dele. Assim, João cresceu no deserto, para não ser incapacitado para a sua obra na escola dos rabis. Ele meditava, orava, contemplava a natureza e se vestia como os antigos profetas, com pelos de carneiro, com pelos de camelo e alimentação simples.
Mas ele não ficava só no deserto. Ele ia misturar-se com as pessoas para conhecer as suas necessidades e saber do que elas precisavam de alimento espiritual. Então ele começou a pregar a vinda do Messias e o arrependimento para que aceitassem o Messias. No entanto, ele não sabia muito bem qual seria a obra de Cristo. Para ele, Jesus viria para retomar o reino de Israel, o reino de Davi, como os discípulos de Jesus também pensavam. Os discípulos de Jesus diziam: é chegado o reino, e não sabiam que reino era esse. Eles só entenderam depois, quando Jesus morreu, que o reino que Jesus veio estabelecer não era o reino de Israel. Então isso é uma coisa assim difícil para quem passa por isso, não é? É muito difícil. Ele era um servo de Deus, foi instruído por Deus, mas não teve essa revelação. E de fato ele pregou em multidões, iam até o deserto e lá ele os batizava. Foi João Batista que instituiu o batismo. Antes dele não havia batismo. Então ele batizava e dizia que após ele viria um maior do que ele não era nem digno de desatar as sandálias. E ele era primo de Jesus, mas nunca conviveu com Jesus. E quando Jesus se aproximou, ele reconheceu. Vamos ler São João 1:29. Quem vai ler? São João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode ler o 30 também. E esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E o 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Pois é. Então ele viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não imaginou que Jesus era o Cordeiro de Deus que ia ser sacrificado. Ele fez ali uma profecia que ele próprio não entendeu, mas foi válida, porque aquilo foi inspirado pelo Espírito Santo. E continuando, né? Verso 32. Leia, lindo. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Isso. E 23. Arlindo, pode ler. Vai achar agora. São João 33. Disse eu: sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei. São João 1:33. 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois é. Então João teve a certeza de que ele era aquele que Deus mandou, porque ele foi avisado que aquele sobre quem descesse a pomba
o Espírito Santo, esse era o enviado de Deus. Então ele teve a certeza na hora do batismo e não tornou a ver Jesus, nunca mais. Jesus dali saiu, foi ser tentado e ele continuava pregando o arrependimento, que aceitassem o Messias. E aí ele começou a ser perseguido, porque ele dizia para o rei Herodes que o rei Herodes estava em pecado, porque ele convivia com sua cunhada Herodias, esposa de seu irmão. E a Herodias odiava João. E o Herodes não tinha coragem de largar a companhia da cunhada, e por influência dela mandou prender João. E João foi preso. E para João aquilo foi terrível, porque João vivia livre nas montanhas, orando, olhando a natureza. Aí ficaram num calabouço, anunciou Jesus. Jesus nunca foi visitá-lo. E ele ficou pensando, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele achava que ia haver um reavivamento, como no tempo do rei Josias, diz a senhora White, que assim, o povo todo iria atrás assim, de Jesus, né? Havia multidões atrás de Jesus, mas não tão grande como ele achou que aconteceria. E aí ele estava esperando algo que não ia acontecer. E os próprios discípulos também estavam, né? Por isso veio a grande decepção. Então, em São Lucas 3, 10 a 14, as pessoas perguntavam, né? Pode o Arnaldo ler? São Lucas 3, 10 a 14. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes Jesus: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Que palavras, né? Que até hoje podem ser seguidas, porque é o que é ensinado aos seguidores de Jesus fazer. Então aquelas multidões se impressionavam com a pregação dele. E quando ele foi preso, não pôde mais pregar, não pôde mais batizar, e ficou assim tão triste, né? Tão triste, que ele ficou pensando: será que ele é mesmo, né, o Cristo? Será que não estou enganado? É verdade? Então, justamente, ele mandou 2 discípulos ir lá e dizer para Jesus: és tu o que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus não respondeu. Jesus curou, ensinou, fez os milagres o dia todo. E no fim do dia, ele falou: diga para João que os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e o evangelho é anunciado aos pobres. E os discípulos voltaram com essa mensagem, e João teve a certeza de que ele era o Cristo. Não tem erro na mensagem, na obra, a obra de Deus. Pois bem, justamente
ele não abandonou a fé. E lá na prisão, quando ele estava na prisão, o Herodes fez aniversário, e aí muita dança, muita bebida, e a mulher, a Herodias, tinha uma filha, dançarina, e a moça dançou lá perante Herodes, e ele, por causa da bebida, né, falou: peça-me o que quiseres, até metade do meu reino. E ela falou para a mãe, o que eu peço? Ora, a cabeça de João Batista num prato. E o Herodes ficou desesperado e esperava que alguém dissesse: não, isso não. Mas ninguém ali intercedeu e João Batista foi morto na prisão e sua cabeça foi apresentada. Assim ele foi o primeiro mártir da primeira vinda de Jesus. Então João nada mais foi do que um dos participantes dos sofrimentos de Cristo. E Jesus nada fez para aliviá-lo, nem o visitou sequer. Apenas confirmou ser ele o Cristo. Por que Jesus nada fez por João Batista? Era uma pergunta que eu me fazia. Por que, né, que Jesus não teve compaixão dele, né, naquele momento? Mas a senhora White diz que Jesus de boa vontade teria ido sim, ir ter com João. Mas Jesus não poderia se pôr em perigo na mão dos seus inimigos, porque a prisão lá estava cheia de soldados. Então Jesus não podia pôr em perigo a sua obra. E com prazer ele teria libertado o seu fiel servo. Mas por amor a milhares que enfrentariam prisão e morte em anos posteriores, João deveria servir de exemplo. Ao haverem os seguidores de Jesus definhar nas prisões solitárias, fogueiras, espada, aparentemente abandonados por Deus, o exemplo de João deveria servir de consolo. Então, se a gente está passando assim um sofrimento, que a gente não entende, eu fui tão fiel a Deus e por minha fidelidade eu estou passando esse problema. E será que Deus esqueceu de mim? Não. Então, que a Bíblia não diz isso, né? Quem nos dá essa visão é justamente no livro Desejado de Todas as Nações, né? Que a senhora White explica. Então, isso é um grande consolo. Eu fui lá naquele lugar para servir a Deus, né? E agora isso me acontece? Pode acontecer. Quando estivermos nesse mundo, esse mundo é um vale de lágrimas, e embora a gente tenha momentos bons, nós estamos num bom momento, né? Nossa igreja está crescendo, nós temos liberdade, podemos nos alimentar como queremos, enquanto o povo da Ucrânia tem que fugir, perder tudo, sair correndo, sem saber o que vai acontecer, nós não estamos passando por isso. Então, vamos agradecer a Deus as bênçãos, e se um dia nos acontecer de termos que passar por um momento difícil como João, saibamos que Deus não vai nunca nos abandonar, estará conosco sempre, e mais do que isso, não é? Ele nos prepara o reino vindouro, que é para o que devemos nos preparar. Amém. Amém. Nos coloquemos de pé. Dias turvos há em que busco em vão o semblante de meu Jesus, mas em meio às trevas vislumbra a luz, ao Jesus me tomar a mão, ao tomar
Se com fé voltarei, me animo então ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vindo além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver, que caminho seguir então? Fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vivo além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando o instante atroz derradeiro enfim for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vindo além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Amém. Senhor Deus, obrigado por termos a certeza de que Tu nunca nos abandonarás. Amém. Tu cuidaste de João naquele calabouço triste, naquela morte dolorida, mas não abandonaste, Senhor, porque estavas lá com ele. Amém. E sabemos, Senhor, que o que quer que tenhamos que passar, estarás conosco também. Que estejamos sempre firmes com a nossa mão presa na Tua, para que tenhamos a certeza de que haja o que houver, poderemos Te encontrar na manhã da ressurreição. Dá-nos um bom descanso essa noite, prepara nosso coração, Senhor, para uma boa semana contigo, para fazer a Tua obra, para andar nos Teus caminhos e para cooperar com o que pedes para nós. Que essa igreja seja uma luz nesse local e que ela cresça, Senhor, para a honra do Teu nome. Fica conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim.
Vem